Hoje aqui nessa formação para ministro de música, eu vim trazendo para vocês o seguinte: o tema proposto é a condução da música, a animação de grupos de oração e a condução da música. Me pediram para a gente olhar um pouquinho a respeito assim, de público-alvo e de tipos de animação e tudo mais. Tem algum material que eu costumo usar e vou só mostrar esse material para vocês, porque pode servir de consulta para vocês em algum outro momento de estudo. Tem essa apostila, que é o Ministério das Artes da Renovação, de Luiz Carvalho. É uma apostila muito legal, não sei se vocês já conhecem. E tem um livro do Roberto Tanus, que saiu numa edição da Renovação Carismática. Esse aqui não é o livro, esse aqui é o primeiro exemplar do esboço desse livro antes dele ser publicado no Brasil. O dia que eu participei de um encontro com o Roberto Tanus e ele me mostrou essa pregação, eu disse para ele que isso aqui seria o ensino para os ministérios de música do Brasil. E foi na época em que a Renovação estava fazendo das formações em secretaria, divisão em secretaria, né? E para ele ainda demoraria muito para esse livro sair. Mas aí quando eu conheci, eu apresentei esse esboço do Tatá, lá em Itajubá, e aí com o Tatá, com os contatos que ele tem na Renovação, ele conseguiu soltar esse livro. Então a gente acha que Formação Espiritual de Evangelizadores na Música é muito bom. Eu preguei muitos retiros, né, baseado aqui nessas apostilas, retiros para músico, para a Secretaria da AVI, né. Meu nome é Adriano Siqueira, hoje eu sou psicólogo, eu sou instrutor de doma racional e de equitação pelo Senar Minas, é a minha profissão principal. Na Renovação eu estou há mais de 35 anos mais ou menos na Renovação. Conheci a Renovação muito jovem lá em São José dos Campos, São Paulo. Fiz parte de comunidade de vida aqui em Lavras, onde eu fiquei durante 6 anos. Me mudei para Divinópolis, onde eu estou há bastante tempo. Aqui na Diocese de Divinópolis eu coordenei grupo de oração, coordenei a cidade de Divinópolis, também ajudei na equipe diocesana, fui coordenador diocesano. Para efeitos de apresentação, tá pronto, né? É isso? Tá bom. O que eu queria conversar com vocês hoje? Eu vou dividir a nossa partilha em 3 momentos. A gente vai falar de Ministério de Animação e Condução de Oração, mas não tem como falar disso especificamente. Para a gente chegar nisso especificamente, eu vou deixar que as perguntas de vocês surjam e numa partilha a gente consiga abordar justamente aquilo que vocês têm mais sede de conversar, ou de saber, da gente trocar ideia. Mas para a introdução disso, eu vou dividir isso em três pontos. O chamado do músico, o chamado da pessoa do músico, a animação e condução de oração e espiritualidade do músico. Eu vou começar, tomara que você tenha a sua Bíblia aí, mas se você não tiver, eu vou te colocar a passagem que nós vamos usar para a gente falar assim, a respeito do chamado do músico. A primeira passagem que nós vamos usar é uma passagem do livro de Crônicas. Então é o 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículos de 15 a 20. O 2º Crônicas, capítulo 20, versículos de 15 a 20. É uma passagem que me é muito cara. E se vocês ainda não se depararam com a riqueza desse livro de Crônicas, tem muita coisa aqui para Ministério de Música. Essa é uma das passagens mais fortes, eu acredito, que nos falam muito. Nesse momento, o rei Josafá, ele vai formar uma tática de guerra, ele vai fazer uma tática de guerra, justamente para poder enfrentar um inimigo numeroso,
Israel nesse momento precisava juntar todas as suas forças. E é interessante que essa passagem começa, justamente quem começa a falar nessa passagem é um levita. E aí a gente sabe pelo estudo, né, que o levita, a linhagem dos levitas era uma linhagem de músicos. Então ele começa dizendo assim, Asaf, que era um levita, ele começa dizendo assim para todo o povo: prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixais atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. É interessante a gente ver justamente um músico, né? Ele dizendo para aqueles que estão coordenando, para aqueles que são líderes, mas também para aqueles que daqui a pouco talvez vão dar a sua vida, literalmente, num momento de guerra, num momento de guerrilha. E você vê um músico justamente dizendo isso com autoridade: não temais e não tenham medo do inimigo que seja muito maior, porque a guerra, ela não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Quando ele terminou de fazer essa exortação para a animação desse exército, o rei Josafá, ele então começa a elaborar uma tática de guerra, algo que sai da inspiração, da vontade de lutar, de dar a vida para proteger o povo. E aí ele começa a pensar numa estratégia de guerra. E aí no versículo 18 a estratégia dele começa assim: Josafá prostrou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Gade e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte de manhã, eu acho interessante demais essa passagem, que o povo está se preparando para lutar e dar a vida, e morrer mesmo, né? e dar o próprio sangue. E, no entanto, todos se reúnem e começam a louvar a Deus. É algo que a gente talvez pudesse... É uma coisa louca para nós hoje, né? Para a gente admitir isso dentro da nossa realidade. Que essa é uma realidade que a gente pouco conhece, de estar à frente de um exército, de combater em linhas de combate. Essa realidade a gente não sabe. E talvez a gente tenha que fazer um pequeno esforço para entender que o que esses homens estavam fazendo e estavam vivendo ali não era coisa muito fácil de viver ou de fazer. Sabendo que você daqui a pouco poderia dar a sua vida em combate, você colocar o rosto por terra, colocar a sua vida diante de Deus, levantar e louvar a Deus. E é isso mesmo que eles estão fazendo. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoã. Josafá estava presente na partida deles para dizer: escutai-me, homens de Judá e Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, no verso 21, olha a tática de guerra que esse rei arruma para o exército. Em seguida, depois de ter se entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois a sua misericórdia é eterna. Espera aí, será que a gente leu direito isso aqui? Quer dizer que a tática de guerra do rei Josafá, né, antes de mandar o povo para a guerra,
ele pegou os músicos, colocou à frente do exército, como que colocasse esses músicos num pelotão de frente. Vocês já tinham visto essa passagem em algum momento? Já conheciam essa passagem? Então deixa eu traduzir um pouco melhor essa passagem para vocês. Significa que à frente de um exército, naquele tempo em que as armas para lutar eram lanças, escudos, espadas, o contato físico do exército, no primeiro momento de contato, era um contato muito sangrento. Então, as primeiras pessoas que estavam na frente do pelotão do exército, eles estavam num lugar de morte certa. E diante dessa possibilidade de lutar com um inimigo muito numeroso, a tática de guerra que o rei Josafá ele usa é colocar os músicos à frente do exército. Peraí, então quer dizer que do lado de lá está vindo o pessoal com pedra, com lança, com espada, com flecha, e vem mordendo, querendo mesmo matar. E do lado de cá, no exército de Deus, estão indo músicos, tocando um tamborzinho, tocando uma lira, uma flauta. É isso que está falando aqui. Eu não sei se vocês conseguem visualizar essa situação de que os músicos estão no pelotão de frente. É onde o rei colocou esses músicos. E aí, mais um pouco no verso 22, vai dizendo, né? Eu não posso deixar vocês curiosos para saber o que foi que aconteceu. Então vamos lá no verso 22, só para vocês verem o que aconteceu. E aí, no momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir que tinham vindo atacar Judá, e foram todos destruídos. No momento da música, no momento em que eles entoavam um canto, mas não qualquer canto. O canto era: louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Eu não sei quanto tempo você caminha no Ministério de Música, e não sei se você tem dimensão da seriedade que é estar à frente de uma batalha espiritual. Em Efésios 6 fala para nós que a batalha que nós lutamos ela é justamente um combate espiritual. E nesse combate espiritual nós disputamos almas, disputamos pessoas para Deus. E à frente desse exército que canta confiando no Senhor, não nas suas próprias forças, estão os músicos. Não qualquer tipo de músico. Músicos que estão seguros no Senhor. Músicos que sabem que a batalha não depende deles, mas depende do Senhor. Que a guerra compete ao Senhor. Talvez para você entender a gravidade do seu ministério, que Deus confia a você, seria bom eu perguntar assim: você já experimentou ficar na porta de um grupo de oração que você vai conduzir e perguntar para as pessoas, antes do grupo de oração, o que elas estão procurando lá? A gente costuma preocupar com as músicas que a gente vai cantar, a gente preocupa com os instrumentos que a gente vai usar, a forma como a gente vai ministrar, o som que a gente vai usar, enfim, a gente preocupa com um monte de coisa. E muitas vezes a gente pode justamente cair na tentação de começar a ministrar um momento de oração, seja um grupo de oração, seja um evento, qualquer situação de animação, achando que de repente aquilo que nós vamos fazer ali é algo muito trivial, é algo muito tranquilo, é algo muito sossegado, é algo que talvez não exija muito de nós,
um compromisso espiritual. E na verdade, se a gente ficasse na porta do grupo de oração perguntando o que você veio buscar aqui, talvez aí a gente teria a real dimensão da guerra que acontece. Porque a gente ia poder realmente escutar alguma mãe dizer assim: eu vim rezar pela minha filha, porque eu não sei mais o que eu faço com ela. Eu vim rezar porque lá em casa está acontecendo algum tipo de abuso e eu não sei o que fazer. Eu vim rezar porque a minha última esperança é Deus, eu não tenho mais nenhuma esperança. Eu vim rezar porque meu filho está nas drogas, porque meu pai é alcoólatra, enfim, porque eu apanho do meu marido. Se a verdade fosse dita mesmo para nós, antes do grupo de oração, qual é a verdadeira razão dessas pessoas que estão procurando a Deus, a gente teria muito claro a dimensão da responsabilidade, que é você escolher qualquer música ou cantar qualquer música. Muda um pouco a dimensão do chamado do músico quando a gente entende que nós somos o pelotão de frente, que a nós é confiado estar na frente para animar todo um exército. Eu fico imaginando se eu fiz tiro de guerra, e no tiro de guerra a gente fez assim grandes aventuras no tiro de guerra. No meu tiro de guerra até prendeu uma pessoa, a gente prendeu. A gente fez grandes aventuras no tiro de guerra. Como eu vivi uma experiência militar muito assim intensa, muito comprometida, que eu gostava do compromisso de estar com os outros soldados, eu gostava disso, da gente encontrar e da gente ali desenvolver, enfim, todas as atividades que a gente desenvolvia, eu gostava de estar junto. E quando a gente está no exército, a gente aprende a confiar na pessoa que está do lado. E quando a pessoa que está do lado, às vezes ela cai, a gente se sente na obrigação de se levantar e se mostrar mais forte. Eu nunca tive experiência de uma guerra, mas eu fico imaginando por essa passagem que se eu estivesse no meio dessas fileiras e de repente eu tivesse que dar a minha vida, se eu olhasse, eu estivesse lá atrás e se eu olhasse os músicos lá na frente e esses músicos sabendo que vão morrer primeiro do que eu, e mesmo assim mantendo um sorriso nos lábios e cantando louvai ao Senhor porque a sua misericórdia é eterna, a esses meus irmãos eu com certeza eu defenderia com uma coragem que eu não sei de onde eu tiraria. Então a essa atitude que o Senhor nos chama de estar na frente, a essa tática de guerra de estar na frente, é sim para motivar todo um exército, é sim para motivar todo um combate espiritual, e é assim para dar a esse momento de guerra, desse combate espiritual, dizer realmente para todos que estão ali, que estão participando disso, e também para dizer para os nossos inimigos: nós lutamos com as armas de Deus. Nós não confiamos em nós mesmos para lutar. Eu não sou nada para poder, de repente, dar esperança para essa adolescente que de repente é abusada por alguém, para esse jovem que sofre bullying, para essa jovem que tem o pai alcoólatra. A gente às vezes pode muito pouco de nós mesmos nos doar para dar a essas pessoas às vezes uma pequena esperança. Mas pela misericórdia de Deus, a gente sabe que Deus enxerga essas pessoas, que Deus vai ao encontro dessas pessoas. E quando nós cantamos, alguma coisa se abre, as fileiras dos inimigos se abrem, os corações acabam se abrindo, algumas coisas caem por terra e a graça acontece. Quando a gente tem essa noção, aí a gente começa a entender assim: puxa vida, eu sou chamado a uma missão tão difícil.
muitas vezes a gente está no Ministério de Música e a gente percebe assim, é um ministério que é um serviço que às vezes mais sofre provação, tentação, que mais sofre desânimo, perseguição, frustração, né? Como a gente é muitas vezes frustrado no trabalho com a música, alguém nos pede alguma coisa que a gente não quer fazer, a gente vê ali uma frustração, a gente muitas vezes carrega um peso, né? E a gente passa às vezes uma vida toda de serviço, enfrentando essas coisas e às vezes varrendo essas coisas para debaixo do tapete, como se fossem situações em que a gente devesse cuidar delas humanamente. Como se humanamente isso fosse simplesmente conflitos que devemos resolver. Sim, podem ser conflitos que devemos resolver, que vão cessar ou vão diminuir quando a gente começar a ser mais maduro, até como pessoas mesmo. Mas tem uma realidade que a gente não pode esquecer, que é a realidade de que, por estar na frente, as primeiras flechadas, os primeiros dardos, o combate mais intenso, justamente porque a obra que está por vir através do nosso canto é uma obra de misericórdia. E por isso é muito natural que os músicos sofram tanto em seu ministério. É muito natural que às vezes a gente sinta por várias e várias vezes cansaço, medo, insegurança, às vezes mais do que outros ministérios. Em tantos grupos de oração que eu acompanhei e que eu vi, como era frequente as partilhas dos coordenadores, né, dizendo sobre todos os ministérios que estão acontecendo no grupo de oração. E todos estão indo, mas o ministério de música é difícil demais. Como todos partilham, é uma realidade assim que todo mundo partilha, que a música é difícil demais, Bom, talvez essa passagem que a gente pegou, que é uma passagem extremamente radical, comparando um ministério de música com um exército, é radical só na comparação, porque na realidade é isso mesmo que acontece. E nós músicos recebemos as primeiras flechadas. O combate mais difícil, ele está conosco. E é por isso que sofremos tanto. Uma das coisas que eu aprendi sobre combate espiritual, e eu aproveito para chamar a atenção disso para você, eu falei assim muito rápido aqui agora, esse sentimento, um sentimento de frustração. Eu aprendi que numa batalha espiritual, uma das armas que o inimigo tem, o inimigo, vocês sabem bem qual é, nosso inimigo espiritual, uma batalha que uma das armas que o inimigo tem mais forte é a frustração. Nos deixar frustrados. Achar que de repente aquilo que vamos cantar, ou tanto que vamos doar, ou então aquilo que fizemos, não tem efeito nenhum, não tem valor nenhum, nada aconteceu, ou nada acontece. Ou de repente eu estou sentindo um peso, a Cá faz um grupo de oração maravilhoso, um grupo super bom, um monte de gente sai com um sorriso lá na orelha, e de repente você olha para o seu coração está entristecido, melancólico, frustrado. Estou falando de uma realidade longe de você? Hein? Estou falando de uma realidade muito perto, não é isso? A gente sente isso, não é? E o que a gente faz quando a gente percebe isso? Meu irmão, você acabou de receber um dardo daqueles mais direcionados, daqueles mais antigos, daquilo que ele mais usa. Aprende, meu irmão. Louva. Se tem algo que você pode fazer quando vem essa frustração, a primeira coisa é ficar esperto. Fique esperto. Fique esperto, porque isso é comum demais para nos jogar para baixo. Porque olha bem, olha onde Deus te coloca. Te coloca na frente de um pelotão. Para quê? Para você enfrentar algo terrível cantando. Algo terrível esquecendo de você, sabendo que o combate depende de Deus, mas você está lá para morrer. E quando você toma essas primeiras pedradas,
Meu irmão, louva a Deus. Se tem um caminho e algo que a gente precisa fazer para sustentar os nossos ministérios, a gente não toca sozinho, a gente toca com mais gente, estamos juntos, somos comunidade, uma comunidade de músicos ali a serviço. Uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é tomar o poder do louvor para nós. Martim Valverde, ele tem uma música que ele fez especialmente para falar para os músicos, né? E essa música diz assim: se o meu canto não me toca primeiro, de que me vale essa vontade de cantar? E muitas vezes é justamente isso que acontece, né? A gente canta na esperança de tocar as pessoas e não canta para que esse canto faça uma obra em mim primeiro. Se é algo que precisa fazer uma obra em nós primeiro, é o louvor. E quando a frustração vier, quando o desânimo vier, louva, fica esperto. Senhor, eu te louvo pelo desânimo. Senhor, eu te louvo por essa frustração. Senhor, eu te louvo por esse abatimento. Senhor, eu te louvo por essa exortação que eu não entendi. Senhor, eu te louvo por essa realidade. Eu te louvo pelo que está acontecendo agora, porque esse espinho com certeza fará bem a minha alma. Isso muda uma realidade. Isso muda a realidade que você está enxergando. De repente você está enxergando só um buraco. De repente você começa a louvar, você começa a enxergar, você começa a enxergar as coisas de Deus, o propósito de Deus. Começamos a entender também um pouco mais de nós, do nosso ego, das nossas fraquezas, das nossas verdades, daquilo que o inimigo sempre usa para nos colocar para baixo. E aí a gente vai ganhando o quê? Autoconhecimento. Provérbios 16, 32. Mais vale um homem que conhece a si mesmo do que aquele que conquista cidades. Eu acho esse provérbio fantástico. Provérbios 16, 32. Não é difícil de decorar. 16, 32. Mais vale um homem que conhece a si mesmo do que aquele que conquista cidades. Agora que a gente está tomando dimensão de qual que é o nosso chamado a essa animação, talvez a gente pudesse de repente parar agora e falar assim: puxa vida, mas então o negócio é muito sério. E talvez a gente fique até com um pouco de receio ou de medo. Puxa vida, mas é tudo isso mesmo? Eu lembro de um testemunho aqui rápido aqui agora. Eu não lembro o ano que foi, mas eu acho que foi o 3º Ralé de Franca, lá na cidade de Franca, em São Paulo. Acho que ainda tem um movimento muito forte, que é o Raléu, que foi uma inspiração da renovação carismática de Franca, na época da tia Lolita. Ela ainda? Então, se eu não me engano, foi no 3º ou 2º Raléu, teve um encontro para músicos, tinha mais ou menos 150 músicos, 150 pessoas. E nesse encontro apareceu um músico lá que ninguém conhecia, e foi lá pregar para nós, um tal de Martim Valverde. Ele estava no encontro lá de poucas pessoas lá com ele, né? E nesse encontro eu conheci um povo muito interessante. Conheci esse Luiz Carvalho, que não era muita coisa, uma tal de Ziza, tinha umas musiquinhas lá, que estavam tocando as musiquinhas lá, uma tal de Celina Borges, um povinho mais ou menos nesse encontro, sabe? E o Martim pregou, né, 3 dias para nós, né? Foi um encontro que mudou minha vida como músico, né? E de fato ele fez isso, né? Ele mudou a música no Brasil, né? Com a pregação profética dele, né? E eu lembro que quando ele foi para o Raléu, em determinado momento, na minha frente assim, tinha uns 4, 5 jovens, e aquela turma assim, toda de preto mesmo, um monte de arame pendurado, e todo tatuado, e de repente ele começou a animação dele lá em cima, né, para 30 mil pessoas, né, ele e o violão sozinho, né, e ele começou a animação e começou cantando e tal. Esses jovens que estavam na frente, né, eu via eles falando assim, né, vamos tacar uma pedra, né, eles estavam se armando logo no começo, das primeiras, né, moções dele de condução, nas primeiras músicas, né. Eles estavam assim, um olhando para o outro, rindo, não querendo muito aceitar o que estava acontecendo. Eles queriam ver o rock pesado, alguma coisa assim acontecendo, e entrar na bagunça e tal.
Então eu vi eles comentando assim, né, vamos jogar uma pedra, vamos jogar uma... Eu vi eles se armando. E perto do meu lado, assim, tinha um monte de gente que fez o retiro, né? A gente só deu a mão assim, fomos intercedendo, rezando para esse povo. Gente, quando chegou no final da pregação dele, no final do show, né? Tava lá, assim, 30 mil pessoas de mão dada, levantando a mão para cima e cantando, né? Ninguém te ama como eu, né? E eu olhava para esses jovens que queriam jogar pedra nele, mas esses meninos choravam para receber o Espírito Santo, né? E ficaram cheios do Espírito Santo, né? Que combate espiritual e que grande virada, né? Eu fico imaginando para as pessoas que você vai cantar, aquelas pessoas que chegaram no grupo de oração e que você teve a coragem de perguntar o que você veio buscar. Talvez seja importante você escutar também essa passagem que está em 1 Macabeus, que fala também de um soldado e de como que ele vê a guerra. Judas Macabeu tinha um pequeno exército, funcionava como um exército mais ou menos assim de guerrilha, né? E aqui em Macabeus, 1 Macabeus 3, ele conta um pouquinho de uma dessas batalhas, que só foram tantas, né? 1 Macabeus 3,16. E ele vai dizendo assim: avançaram até a muralha de Beteron, e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram: como poderemos enfrentar tamanho exército, se somos tão pouco? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje ainda não comemos nada. Se algum dia você parar com o seu ministério de música assim, e falar assim, acho que a gente não vai dar conta, ou de repente o peso da frustração ele for muito grande, o peso do desânimo ele for muito grande, a dor for muito grande, a melancolia for muito grande, enfim, o sofrimento que você estiver vivendo na sua própria vida de repente for muito grande, pode servir para querer às vezes calar a sua voz como ministro de música, calar essa voz que quer clamar pelo povo, louvar o Senhor porque a sua misericórdia é eterna. Talvez nessa hora seja bom escutar essas palavras que Judas disse para esses amigos que estavam justamente pensando em desistir do seu caminho, de sua caminhada, do seu ministério, de sua guerra. Ele disse assim: respondeu Judas: é fácil. É a primeira coisa que vira para o povo: gente, mas eles são muito mais numerosos, nós não temos nada, nós estamos fracos, nós estamos abatidos, a gente até não comeu nada, e eles são muito mais numerosos, como é que a gente vai enfrentar essa dificuldade tão grande? E ele começa dizendo assim: é fácil a um punhado de gente fazer-se respeitado a muitos, porque para o Deus do céu não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens, porque a vitória do combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Vou falar isso de novo. Essa vitória do combate não depende do número, mas da força que desce do céu. São várias situações assim, de testemunho que a gente vê assim, de acontecer assim, a graça de Deus, né, de partilhar. E me vieram muitas coisas na cabeça para a gente partilhar com vocês. Mas dentro ainda dessa realidade espiritual, saber que a gente pode contar com a força de Deus como algo sobrenatural, eu acho que talvez seja a coisa que mais me anima a poder cantar e saber que quando eu canto, Deus vai realizar algo de maravilhoso. Há uns anos atrás, num retiro com o Eugênio Jorge, ele contou um caso em que ele estava evangelizando na Amazônia, e o Padre Jonas estava nesse congresso lá na Amazônia com eles. E o pessoal lá do congresso fez um palco maravilhoso, uma coberta maravilhosa, mas o palco era assim, num terreno descampado, e ao lado assim tinha uma mata violenta mesmo, uma mata muito grande mesmo. E de repente, quando eles começaram a cantar e tocar e tudo, no meio do encontro, assim, a hora que começou a entrar a tarde do encontro,
saíram uns mosquitos dentro da mata, mas os mosquitos começaram a invadir. E o povo não conseguia ficar parado, prestar atenção. Os músicos não conseguiam cantar porque os mosquitos entravam dentro da boca. O pregador não conseguia ler porque eles entravam no olho. Estava uma coisa assim, quase que demoníaca. Estava insuportável, não tinha condição. Aí o Eugênio falou assim: puxa, agora a gente não dá conta mais, né? A gente tem que contar com a força do alto. Ele chegou para o Padre Jonas e ele partilhou assim: olha, a gente não está conseguindo, tem que rezar e fazer alguma coisa. O Padre Jonas rezou um pouquinho em silêncio. Aí ele pegou, levantou, foi lá, pegou o microfone e resolveu dar uma bênção. E aí ele estendeu a mão, pediu para todo mundo rezar com ele, de mão estendida assim, para o céu, assim, com os mosquitos assim. E ele rezou assim, ele rezou para os mosquitos. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim: eu sei que vocês esperam, como toda a criação espera, ardentemente a manifestação do seu Senhor. Mas não é chegada a sua hora. Nós precisamos pregar. Eu peço que vocês vão embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rápido assim. Os mosquitos fizeram assim. Foram embora para a floresta. É esse Deus que nos convida a estar à frente. As armas que Ele nos dá para lutar são poderosas em Deus. São para derrubar fortificações. São para fazer milagres. É para colocar uma nova realidade na vida das pessoas que sofrem, a começar em mim. Eu acredito que a música possa atrair milagres. Eu acredito que um canto de uma pessoa, mesmo desafinado, desde que ela tenha no coração essa certeza de que a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu, que esse canto vai atrair a misericórdia de Deus, e ela quem vai fazer todas as coisas. É fácil, respondeu ele. Há um punhado de gente fazer-se respeitar a muitos, porque a vitória do combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Quando a gente fala assim da força que desce do céu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos começar a animar um grupo de oração. Aqui tem grupo de oração toda domingo e quinta. Todo domingo e quinta. Aí nós vamos começar a animar esse grupo de oração. Temos ali alguns animadores, alguns músicos, a gente se reveza e tal. Que hora que é o grupo de oração? 7h30. Que hora começa a animação? 7h30. Hã? 7h30. Duvido. Eu duvido que vocês comecem a animação no grupo de oração. Eu duvido. Duvido porque eu conheço vocês um pouco. Eu tenho certeza que a animação de vocês começa na capela. Começa na oração pessoal. Começa de joelho no chão, igual o rei Josafá. A animação do grupo de oração, ela não começa às 7h40, 7h30. Ela começa 1, 2, 3 dias antes, uma semana antes. É lá que ela começa. Ela começa no momento de intercessão. Porque o que vai ser da minha canção, o que vai ser do meu semblante, se o meu semblante, eu estando diante do pelotão de frente, não for um semblante de quem acredita na misericórdia do Senhor, de quem acredita que, por maior que possa parecer aquela realidade, é Deus quem vai fazer. Independente do que eu vou cantar, de como eu vou cantar, se o meu semblante ali à frente daquele povo mostrar que existe a acolhida, existe a compaixão, existe aquela situação em que você já rezou antes e por isso o seu coração é um com o coração do povo. Eu acho interessante demais a oração de Moisés, quando Moisés lá em Êxodo, ele fala com Deus assim: por que, Senhor, que o Senhor se levanta assim? Ele tenta aplacar, a passagem diz assim que Moisés tenta aplacar a ira de Deus, né? E dizendo assim para Deus, né? Por que o Senhor está se levantando contra o vosso povo?
que o Senhor tirou do Egito com a vossa mão, ele nesse momento ele lembra a Deus, que Deus é misericórdia e que o povo é dele. Em outra passagem, Moisés vai estar lá intercedendo no meio de uma batalha, e a intercessão dele é tão importante que eles colocam uma rocha, né? Caleb chama mais outros dois lá, eu esqueci o nome deles, está lá em Êxodo, e coloca uma rocha para Moisés sentar, e os dois do lado seguram as mãos de Moisés, enquanto ele está com as mãos erguidas louvando. Israel vai vencendo a batalha. Se ele abaixava as mãos, Israel perdia a batalha. Então, no poder dessa intercessão, eles colocam uma rocha para ele sentar e seguram as mãos dele para que as mãos dele fiquem erguidas para louvar o Senhor. Alguns estudiosos depois vão dizer para nós que essa rocha que Moisés sentou é justamente Cristo. Essa é a nossa rocha. É ali que tem que se apoiar o nosso ministério, é ali que tem que se apoiar a nossa intercessão. O Espírito Santo, ele age no aqui e no agora. Santo Inácio diz isso, que o Espírito Santo age aqui e agora. Só que Deus não tem tempo nem espaço. Deus pode mudar uma realidade longe daqui, através da oração. Há tantos testemunhos aí de vocês mesmos, testemunhos de cerco de Jericó, de situações assim. Essa semana eu partilhava com um irmão de comunidade, ele falando que num cerco de Jericó que aconteceu ali na comunidade Caminho Novo, uma pessoa, exatamente no momento da oração, um rapaz foi curado lá nos Estados Unidos. O irmão dele que estava em oração, a hora que foi proclamada essa cura, essa intercessão acontecendo, o irmão dele caiu de joelho em prantos e tomou posse. Falou assim: esse problema que nós rezamos agora é do meu irmão, ele está lá nos Estados Unidos. E depois partilhou com o irmão dele, naquele mesmo instante o irmão dele tinha sido curado lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho certeza que a animação ela tem que começar antes. Ela já tem que começar pedindo para aquelas pessoas que estão de repente abatidas e desanimadas com algum problema, e de repente estão falando assim: eu não vou no grupo de oração, porque de repente esse combate espiritual já está acontecendo lá, para não trazer essa pessoa para receber uma graça. Então a nossa intercessão ela tem que acontecer antes. Falando ainda dessa realidade espiritual, eu lembrava quando eu preparava essa pregação falando ainda sobre essa questão do chamado do músico. Faz parte do chamado do músico o interceder pelo povo, né? O rezar pelo povo. Isso faz parte da batalha espiritual, né? E eu lembrava da Assunção, que foi uma senhora que coordenou uma secretaria de intercessão dentro da Renovação, e ela deu vários encontros aqui em Divinópolis. E conversando com ela, assim, coisas que às vezes a gente não pode conversar no meio de um encontro, de uma palestra, né? Mas tomando um café e falando das coisas de Deus, assim, né? Partilhando a vida. Ela me contou duas situações que eu achei muito bonitas, né? Que aconteceram no ministério dela. Uma que ela sempre rezava no quarto dela, e era um quarto de chão de taco, né? E todas as vezes que ela rezava, ela tinha uma inspiração, né? De muitas vezes beijar o chão. Ela sempre fazia isso, rezava e beijava o chão. E num dos encontros que ela foi fazer a intercessão, ela chegou no encontro e o Ministério de Música estava tocando. Obrigado, irmão. O Ministério de Música estava tocando e de repente ela chegou para fazer a intercessão e ela falou assim: bom, mas cadê o Santíssimo? Um encontro acontecendo, um grande dia de louvor acontecendo, mas cadê o Santíssimo? Onde vocês vão colocar? E o único lugar que eles tinham arrumado para colocar o Santíssimo era assim, do lado do palco, do lado, assim, atrás da bateria. Então você imagina, né, que uma capela de intercessão vai acontecer atrás da bateria, né? Então a bateria aqui, o Santíssimo aqui, um degrau abaixo, assim, que o povo não via. Mas como é que eles iam interceder? Com um barulho do tambor aqui, batendo aqui na cabeça deles, aquele som ensurdecedor e tudo.
E aí ela falou, não, mas você não pode colocar aqui. Ele falou assim, não tem outro lugar, é aqui, tem que ser aqui, montar a capela aqui e aqui. E ela juntou o pessoal da intercessão e foi lá para trás e começou a rezar. E rezar daquele jeito. E Deus colocou uma inspiração no coração dela, né? Senhor, coloca uma cortina de anjos aqui. E quando ela rezou assim desse jeito, várias pessoas que estavam nesse encontro tiveram essa experiência. Quando a pessoa passava da bateria para cá, não escutava mais a bateria. Quem estava lá rezando, de joelhos diante do Santíssimo, quando olhava para a bateria, só enxergava as baquetas voando e batendo, mas não escutava o som da bateria. Puxa, é uma coisa sobrenatural, né, de acontecer, te mostra o poder de Deus. Mas atrás dessa intercessão tinha uma mulher que rezava, beijando o chão todos os dias. E no quarto dela, no taco que ela sempre beijava, aquele taco que ela beijava era branco, era diferente dos outros. Ela, de tanto ela beijar, aquele taco ficou branco, de tanto ela beijar. São talvez assim coisas que seja interessante a gente partilhar, para a gente perceber assim a que ponto pode chegar a misericórdia de Deus em nos ouvir, e que da nossa parte cabe muito mais apresentar a guerra para Ele, porque nós somos fracos, mas as armas que Ele nos dá é isso, é confiar na misericórdia. É o que disse a primeira leitura nossa, né? Quando Asaf diz assim, né? Confiai no Senhor e estejais seguros. Confiem no Senhor e fiquem seguros. Acreditem nos seus profetas. É o caminho que nós temos como chamado de músico para animação, intercessão. Bom, eu acabei adiantando um pouquinho a minha fala, e em alguns testemunhos que eu coloquei, como dessa oração do Padre Jonas, e talvez podíamos trazer outras situações aqui também, ou outros testemunhos que eu lembrei aqui, que eu coloquei aqui, a gente acabou vendo duas coisas interessantes que acontecem com o ministro de música em especial, que é algo que nós precisamos e que faz parte do nosso chamado: autoridade e intimidade com Deus. Deus nos dá essa autoridade para clamar. Deus nos dá essa autoridade para cantar e, com o nosso canto, fazer a graça de Deus acontecer no aqui e no agora. Fazer com que o Espírito Santo venha em auxílio à nossa fraqueza e realize a sua obra de misericórdia. Deus nos dá essa autoridade. Mas eu confio que Deus dá essa autoridade de uma forma muito mais particular e de uma forma prodigiosa àqueles ministros de música que ousam ser íntimos de Deus, que ousam se deixar encontrar pelo Senhor. Em Romanos 8, é uma passagem que vocês conhecem, Romanos 8, 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Quando vocês me perguntam como é que a gente pode conduzir a música num grupo de oração, como é que deve ser a condução de música num grupo de oração, eu acho que é mais fácil a gente responder que, sendo íntimo de Deus e tomando posse dessa autoridade, a gente vai justamente conseguir ser livre do Espírito, para que o Espírito ore em nós, para que a gente não esteja preso em convenções humanas de como animar um grupo, de como que deve se conduzir uma oração. A princípio, eu acho que há algo que a gente precisa muito preocupar com os nossos grupos de oração e na animação dos nossos grupos, em qualquer que seja a situação, é preocupar com estrutura.
O Espírito Santo não cabe em gavetas. E a gente está cansado de falar sobre isso, mas na verdade a gente não sabe sair disso. A gente está cansado de saber que a gente tem que ser livre no Espírito, tem que deixar o Espírito agir, dele orar em nós como convém. Mas o como sair de algumas regras que nós já nos impusemos em condução de oração e de grupos é um exercício de todos os dias, para que realmente a gente seja livre no Espírito. É muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. A gente percebeu, e eu vi isso com muita dor, ainda vejo isso ainda, e tento ainda hoje com muita dificuldade tentar sair das formas de como rezar. É muito comum a gente ver os ministérios de música conduzindo encontro, grupo de oração, sempre com o mesmo formato. Há um tempo atrás, em várias cidades, na nossa realidade a gente viu isso muito, grupos de oração que tem momentos. A gente tem um momento do Espírito Santo, a gente tem o momento do louvor, a gente tem o momento das rosas, a gente tem o momento de Nossa Senhora, a gente tem o momento da pregação, a gente tem momentos. A gente aprendeu, a gente tentou trazer, para dentro do grupo de oração uma estrutura para a gente tentar conduzir de uma forma um pouco mais segura para nós aquilo que na verdade nos assombra. Nos assombra realmente colocar o nosso coração em Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que conduz? Como é que o Senhor quer que aconteça? Será que esse grupo de oração é para começar com 3, 4, 5 músicas de louvor? Será que eu não posso, de repente, Deus dar inspiração de ter uma música só no grupo de oração e essa música acontecer o grupo de oração inteirinho? Uma vez aconteceu isso comigo, eu cheguei no grupo de oração, Deus me deu uma música para começar, eu senti tanta unção naquela música no começo, que aí todas as orações, e foi do começo ao fim, o grupo de oração aconteceu de 1h30 com uma música só. Não tinha como, naquele dia Deus queria daquele jeito, e foi uma música só, o grupo de oração inteiro. Nunca mais aconteceu, mas naquele dia aconteceu, e foi assim. E foi assim que o Senhor quer, então vamos embora, então vai acontecendo. Viver essa surpresa de Deus assim, nos surpreender, justamente assim, na loucura da misericórdia. Na loucura da misericórdia. Às vezes a gente tem a necessidade, isso já começa lá na nossa oração pessoal, aí vem uma outra situação, que é realmente a gente aprofundar na espiritualidade do músico, de como é que nós rezamos, como que é a nossa vida de oração. Isso dá outro tema para nós, para a gente conversar. Mas como a gente encaixota, os nossos diálogos com o Senhor. E às vezes a gente chega no grupo de oração com a mesma tendência que a gente leva na nossa vida espiritual. A gente quer Deus sempre de uma forma. A gente quer entender Deus. A gente quer entender como Deus trabalha. A gente quer entender como Deus faz. E por isso no grupo de oração a gente cria muitas estruturas. Porque a gente precisa entender e tentar aprisionar um pouco da graça para que a gente possa se utilizar dela para o nosso socorro, para quando a gente precisa, quem sabe ela fica mais alcançada. E a gente não fique tão solto no vazio. Quando eu falo desse tema assim, que parece muito filosófico, e realmente porque é necessário uma reflexão. Outro dia chegou para mim uma foto, que você já deve ter recebido aí pelo telefone, pelo WhatsApp. Chegou uma foto assim de um passarinho sentado num galho bem fininho. Um passarinho sentado num galho pronto para quebrar. E embaixo assim, uma frase que eu achei interessantíssima, que eu acho que serve muito para expressar isso que eu quero dizer agora. Que o pequeno pássaro, ele não tem medo de sentar na ponta de um galho, porque ele sabe que pode voar. E de fato, se a gente fosse para ministrar uma condução de oração
E se a gente embarca nessa de ser pelotão de frente e clamar a misericórdia do Senhor, não era para a gente estar preocupado com tantas coisas como a gente preocupa, se a gente soubesse que a gente pode voar, que a gente pode confiar na misericórdia de Deus. Por que eu vou ficar preocupado em xingar o meu irmão do teclado porque ele errou a nota? Não cabe. Porque eu tenho que formatar essa música com esse arranjo, com isso e com aquilo? Por que eu preciso fazer isso? E se isso não acontecer, está tudo errado? Porque esse rigorismo é transferido para tantas pequenas coisas? E será que ele está transferido para as pequenas coisas justamente porque dentro de mim eu estou apegado de uma forma muito grande a todo esse rigorismo? Fica assim uma meditação para a gente caminhar com ela, com isso na cabeça, para a gente levar isso para a nossa vida de oração. Mas para cair dentro da realidade, né, nossa, de animação de condução, em vez de ficar colocando muitas situações, isso e aquilo, eu queria propor para vocês assim agora, abrir um pouquinho, que vocês talvez pudessem perguntar alguma coisa que vocês acham que vocês precisam, para a gente partilhar um pouquinho, pode ser? Porque senão eu começo a colocar puxar muitas coisas e às vezes eu não vou abranger aquilo que vocês estão querendo mais. Pensa aí um pouquinho em alguma pergunta que você queira fazer sobre animação e condução de grupo de oração, de ministério. Pensa aí na sua pergunta aí um pouquinho. Eu tenho. Pode perguntar. Você falando em questão de estrutura no caso do grupo de oração, aí vai para o Ministério de Música. Quando eu era de outro grupo de oração, Jesus.com, também não faço, um amigo meu falou assim, na época eu tinha saído. A desculpa que ele deu, nem sei se é verdade ou não, porque ele cansou de ir no grupo de oração, aí naqueles 5 momentos, chega, louvor, Espírito Santo, pregação, uma oração de acordo com a pregação e música com Nossa Senhora no encerramento. O que a gente pode fazer para sair disso? Vamos lá. Então você deixa lá, traz a cadeira. Aliás, traz a cadeira não, vem cá só sempre. Vem cá, seu nome? Ellen, muito bem. Vem cá você que perguntou. Vai. E vem cá mais 4 pessoas. O Guilherme, vem vocês duas aqui, por favor. Tem a Camila aqui também. Eu não sei como é que vocês vão fazer, mas vocês vão tentar levantar ele e carregar ela um pouquinho. Tá? Todo mundo. Vou tentar levantar ela, tá? Vou tentar levantar ela e carregar ela um pouquinho, sentir o peso dela, assim, dar um passinho pra frente e tudo mais, tá? Pronto? Pode carregar ela. Beleza. Dá pra carregar, não dá? Dá. Dá pra carregar. Até assim, às vezes até um quarteirão dá pra carregar, não dá? Menos, Não, tanto. Muito bem. Pode colocar. Pode colocar ela no chão agora. Bom, agora você viu a força que você fez, viu? Você não fez nada, só você tinha outros irmãos ali, tava tranquilaço, não tava? Beleza? Agora carrega ela sozinho, por favor. Pode? Pode. É isso mesmo. Mas você não tá. Salve de palmas pra ele, obrigado. O cansaço, né, que é justamente a pergunta que você colocou, todas as vezes eu vou para o grupo de oração e aí todas as vezes aqueles mesmos momentos, aquelas mesmas coisas, eu estou cansado disso. Na verdade, no fundo, não é só essa rotina que nos cansa. Na verdade, o que nos cansa é você ter que carregar pessoas que não têm experiência de Deus e não são autônomas de sua oração dentro do grupo de oração. Porque aí você carrega defuntos. Quando você carrega um grupo de oração em que a condução da oração ela acontece com 4, 5, 6, 7 pessoas,
E isso tudo se distribui no grupo de oração para que todo mundo conduza o grupo de oração. As pessoas que estão no grupo, elas vão aprendendo a rezar em comunidade. Mas hoje, quando a gente tem essas estruturas, né, esses momentos colocados, observe que o que a gente tem sempre à frente do grupo de oração é alguém que conduz. É alguém que conduz. Quando eu conhecia a renovação carismática, tem muito tempo, né? Mas a gente tinha um grupo de oração de 200 pessoas e a gente tinha um microfone e tocava com o violão desligado. E era um grupo de 200 pessoas. E nesse grupo de 200 pessoas, 200 jovens, todos oravam em línguas. E as profecias aconteciam com muita gente. Muita gente profetizava no grupo de oração. Não tinha sempre aqueles mesmos profetas. E o momento do louvor, a pessoa que estava na música, ela estava lá simplesmente para poder dar o tom e ajudar. Não era um ministério de música como hoje a gente reconhece como sendo isso, é um ministério de música, em que você, na verdade, você tem uma pessoa que ela é meio que um popstar no grupo de oração. É a pessoa que puxa, que conduz, que reza, que faz oração e que anima e tal. Eu fiz muito isso na minha vida. Fiz muito mesmo. E fiz para multidões. Eu já conduzi grupo de oração de 1.000 pessoas, de 5.000 pessoas, e dia de louvor de 10.000 pessoas, e eu fiz isso muito na minha vida. Há momentos em que acredito que isso foi extremamente necessário. Mas hoje, se você me perguntar qual é o modelo de grupo de oração que você sente que você dá conta de rezar o resto da vida, é o modelo do grupo de oração lá da minha origem. É lá naquele grupo de oração que foi a minha origem, em que eu tocava com o violão desligado e que tinha um microfone e que muita gente rezava. Na verdade, o que nos cansa como ministério de animação é justamente a estrutura que a gente se impôs e a identidade que a gente ganhou. Eu vejo que vocês, por serem mais jovens, seja mais difícil para vocês, como é difícil para mim hoje, conduzir um grupo de oração voltando às origens. E para vocês é mais difícil, porque vocês não viram isso. Vocês não tiveram essa identidade. A referência que vocês têm de grupo de oração é uma referência de 15 anos para cá, de 20 anos para cá. Isso mudou muito. Quando eu conheci a renovação, ela já estava começando a mudar muito essa situação. A loucura de Deus, ela chega a um ponto assim tão grande. Eu vi isso com tanta clareza, que eu animava um grupo de oração, depois lá em Lavras, eu animava um grupo de oração. Quando eu conheci esse grupo, tinham 2 senhoras que coordenavam esse grupo de oração, e elas coordenavam sentadas, sem microfone, e tinha mais 20 pessoas. Eu saí de um grupo de 200 pessoas e caí num grupo de 20 pessoas. Quando eu entrei nessa igreja que eu vi, falei assim, mas isso aqui é renovação carismática? Eu saí de um grupo de jovens, assim, que a moçada orava em línguas, explodiu o teto da igreja. Era uma coisa de louco. E de repente eu caí num grupinho com 2 senhoras conduzindo, mais algumas 20 senhoras. Eu falei assim, nossa, mas Deus me colocou no lugar. E a hora que elas começaram a condução da oração, nossa, era a mesma unção, era Deus falando, e era inclusive até mais leve, porque era tranquilo. Deus conduzia o grupo de oração assim, tranquilo. E quando era o momento do louvor, era fácil de você ouvir as pessoas louvarem. Você pedia para as pessoas louvarem, as pessoas louvavam. Fácil, tranquilo. Você pediu o Espírito Santo acontecia, assim, tranquilo. Sem você precisar ir lá, sacudir a pessoa, impor a mão e fazer muitas
muitos malabarismos para o Espírito Santo acontecer. O Espírito Santo acontecia. Então, quando você me pergunta desse cansaço, eu acho que esse cansaço é muito por culpa. Talvez culpa seja uma palavra muito forte, mas pela realidade de um processo. Faz parte de um processo social, na verdade, de um movimento para ele se estruturar, como é o caso da renovação, para ele se estruturar como um movimento, ele se apegar às estruturas. Então aquela centelha, né, que era para explodir em toda a igreja e se misturar no meio de toda a igreja, e o que aconteceu muito com a renovação carismática mesmo, ela em muitas pessoas, em um processo natural, foi nos fazendo o quê? Foi nos fazendo nos apegar muito às estruturas. E em função disso a gente foi meio que formatando as coisas para acontecer, né? E aí, quando a gente coloca muita estrutura, você tira a liberdade. E não perder a liberdade, a gente perdeu a forma de como fazer o Espírito Santo acontecer com liberdade. É igual quando a gente, por exemplo, assim, isso acontece muito comigo. Por exemplo, eu preparo, vamos supor, vai ter uma adoração. Aí a gente vira pros meninos da música e fala assim, nós vamos cantar tal música. Tipo assim, preparando, né, para aquilo que vai acontecer. Só que na hora que Jesus entra, o trem muda e você já sente outras coisas, eu sou meio assim, aí eu já sinto outras músicas, aí Jesus já me fala outras coisas, aí na hora eu quero trocar a música, aí você fala assim, vamos trocar a música, aí todo mundo fala assim. Tipo assim, às vezes isso também acontece comigo, por exemplo, eu tô preparando uma música, mas aí as outras pessoas viram e falam assim, não, vou cantar tal música, porque às vezes um ministro de música que está tocando comigo sentiu outra música e eu estou preparado para cantar outra. Então acho que isso também tem a ver com a gente saber, ter essa docilidade de entender que a gente não pode se formar assim, nesse sentido de padronizar, eu tenho que cantar essa música, eu tenho que fazer desse jeito, sendo que Deus vai agir de uma forma que Ele quer. Porque se a gente está ali, a gente está com um instrumento. Então, assim, Deus vai fazer o que Ele quer ali naquele momento. Então, assim, isso acontece muito em grupo, acontece muito com o nosso ministro de música, porque às vezes a gente tem mais facilidade com uma música do que com outra. Então, isso às vezes acontece muito por esse comodismo também, assim, de não estar aberto. Às vezes é o que Deus quer fazer, mas é o que eu quero fazer. Né? Às vezes uma música que eu canto e muita gente me elogia porque eu canto aquela música e músico ama receber um elogio. Então, assim, às vezes isso acontece muito com a gente, assim. E outra coisa também que eu queria falar é a respeito da sensibilidade. Eu acho que eu escutei um irmão de comunidade falando isso uma vez comigo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que nós, ministros de música, a gente é muito sensível, nós somos realmente pessoas mais sensíveis, assim, tanto para um lado bom quanto para o lado ruim, assim, da coisa. Então, assim, essa sensibilidade a gente tem que saber preservar ela e saber tirar proveito disso, né? De não ir para o lado mal, como você falou aí, às vezes das frustrações, né? De se sentir frustrado, de se sentir, assim, que não está fazendo um bom trabalho, não está fazendo bem aquilo que você tá proposto a fazer. Então, assim, usar essa sensibilidade também para sentir o Espírito Santo fazer novo, né? Fazer uma coisa nova. Muito bom. Mais alguém? Eu acho que eu preciso terminar por causa do tempo, né? Não é isso? Mas vai ter que voltar, tem mais perguntas? Tem todo dia. Eu acho assim, eu tenho um retiro, né, de músicos que eu prego. São 2 dias de retiro, né? Aí tem muita pregação, muita coisa, muita informação. Aí dá pra gente falar muita coisa. Mas no que vocês levantaram agora, eu queria só fechar com uma oração, mas eu queria fechar com uma dica, conselho, que se eu acho que eu posso ajudar vocês. É justamente na mesma dificuldade que eu tenho e na busca que eu tenho hoje ainda,
como voltar às origens. É como fazer isso acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar música num grupo de oração, eu não tive muitas referências. Eu tive uma referência do músico que cantava no meu grupo de oração, que era o Ronaldo, lá em São José dos Campos. E como eu gosto de lembrar, né, do que eu aprendi com ele. O que eu aprendi com ele foi discernimento de música. Você está conduzindo uma oração e de repente Deus te falar, canta essa música, né? E você encaixar aquela música naquele momento, e aquela música, na hora que você canta, ela já não é mais sua, ela é do povo. Então escutar essa música que é de Deus e que é do povo, né? Eu aprendi isso muito com ele. Mas quando eu comecei a cantar num grupo de oração, de verdade, quem foi me ensinar foi o Espírito Santo dentro do meu quarto. Então eu lembro que foram muitas horas em que eu pegava o violão e eu ficava dentro do meu quarto, pedindo o Espírito Santo e me colocando ali como se eu estivesse cantando no grupo de oração naquele momento para as pessoas. Então ali eu ia fazendo uma intercessão pelo grupo de oração, e ali Deus ia me dando inspirações de coisas que eu podia fazer no grupo, de brincadeiras que eu podia fazer no momento de animação, de gestos que eu podia fazer com uma música. Isso tudo fui acontecendo dentro do meu quarto. E aí a hora que eu ia para o grupo de oração, nossa, aquilo mexia com um pouco, de um tanto, né? Porque era tão confirmado isso. Então Deus foi me ensinando a como conduzir, mesmo realmente foi na minha oração. Hoje, o que eu estou tentando aprender é como conduzir um grupo de oração desaparecendo, sem você ser aquela pessoa que precisa estar na frente, mas ser aquela pessoa que está ali meio que escondida. O Padre Joãozinho tem um livro que chama Cantar em Espírito e Verdade. E nesse livro ele conta a história de dois animadores de comunidade que tocavam violão, o Zé Mola e o Zé Marreta. O Zé Marreta tocava violão bem pra caramba. E aí a hora que ele pegava o violão assim, marretava o violão cobria a igreja inteirinha e fazia aquele barulhão, aquela música parecia e tudo mais, tal. Mas ninguém se sentia assim, muito participante da oração. Mas tinha o Zé Mola. O Zé Mola era um cara assim que não sabia tocar violão direito, não. Mas ele, quando ele tocava assim, ele olhava pro povo, ele sorria, ele tinha um jeito gostoso, ele gostava de estar no meio do povo, ele gostava de estar ali na oração e tal. E a hora que o povo olhava para ele assim, parece que o Zé Mola, ele empurrava a comunidade para cima. O Zé Mola, o Zé Marreta. Eu estou tentando descobrir como é que eu faço para eu ser Zé Mola. Para ser aquele que toca e desaparece, e que o louvor aparece, sem você precisar estar conduzindo muito, sem precisar falar muito. Isso eu acho que é algo que todos nós, ministros de música, vamos ter que aprender. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva, às vezes, conduzir música para a multidão, que a própria palavra de Deus nos fala, que Jesus falava para as multidões. Então, em algum momento, talvez realmente seja preciso, a gente está ministrando a música para a multidão, e talvez a nossa postura seja diferente. Mas a realidade que nós temos toda semana é a realidade da gente ser mais Zé Mola, de ser aquele que empurra a comunidade, aquele que desaparece, aquele que consegue ministrar mais com os outros. Hoje, quando eu estou indo para o grupo de oração, eu tenho um grupo de oração na terça-feira, na Samaritana. E quando eu vou para o grupo de oração, eu me pergunto assim, eu vou tocar violão ou não vou? Eu pergunto para o Espírito Santo, hoje eu vou tocar, hoje eu vou só cantar? Hoje eu vou ficar quieto? O que o Senhor quer de mim hoje? E tento ver como é que a moção do Espírito está agindo nas pessoas, como é que a coisa está acontecendo, Quando a gente tem um grupo de oração maduro, em que muitas pessoas têm palavra de ciência, têm intimidade com o Senhor, é mais fácil fazer isso, é mais fácil a gente desaparecer. A gente não precisa estar ocupando esses espaços.
E às vezes o fato da gente ficar em silêncio para ver se alguém reza, para nós músicos parece que é uma tortura muito grande. E aprender a como fazer isso ser uma coisa natural, de que as pessoas escutem a oração que está dentro delas, às vezes fazer silêncio, mas para elas perceberem justamente assim, o Deus que está falando dentro delas. A gente ter essa coragem, né, de conduzir nesse ambiente novo, do fazer silêncio. Eu acho que esse é um grande desafio para nós, né, de como aprender a fazer isso. Na verdade, isso é algo que o Espírito Santo tem que nos ensinar. No começo dos grupos de oração era muito assim. Isso a gente perdeu, essa identidade a gente perdeu. Resgatar isso, quando a gente não tem mais essa identidade, eu sei que é algo muito, muito difícil. E eu estou conseguindo encontrar isso de duas formas. Apostando na simplicidade da oração das pessoas. Fazendo com que as pessoas sejam confirmadas na sua oração. Quando você propõe algo para que as pessoas rezem, para que elas falem, você fala com naturalidade. A gente fala com Deus como quem fala um amigo. Tentar policiar o nosso vocabulário de como que a gente conduz. Às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba manipulando as pessoas como se elas fossem crianças. Agora todo mundo levanta o braço. Todo mundo põe a mão no coração. Todo mundo põe a mão no amiguinho da frente. Vamos para a fila do banheiro. A gente às vezes acaba conduzindo o grupo de oração, né, e infantilizando as pessoas, né, e a gente não percebe isso. E algo que talvez a gente vai precisar muito é do irmão que está do nosso lado e que está rezando na mesma expectativa que eu para aprender como fazer isso, como conduzir, como desaparecer. Aí ele me fala, olha, isso aqui você não está respeitando a pessoa, você não está respeitando a maturidade da pessoa. Tantas vezes eu vi o Padre Jonas de uma forma tão delicada conduzir a oração e ele falar assim, né, repita comigo, né? Eu tento fugir dessas orações de repita comigo, eu tento fugir mesmo, que eu acho que isso também infantiliza, mas dentro de uma condução de multidão, né, puxa vida, que complicado é você fugir desse modelo, né? Então, na realidade dele, né, de repita comigo, né, ele falava assim, Senhor, enfim, ele falava alguma coisa assim no masculino, né? Alguma coisa assim no masculino. Eu te entrego meu esposo. Você, marido, fala, entrega minha esposa. Ele lembrava dos gêneros, né? Para não ficar aquela coisa toda assim, as mulheres rezando no masculino. E ele falava assim, você, mulher, diga, né? Diga para você no feminino, né? Colocar essa oração no feminino. Tantas vezes eu vi ele fazer isso. E eu me incomodava quando ele fazia isso, sabe? Até que um dia eu entendi, né, que era uma delicadeza dele de preocupar com cada pessoa, de não massificar, né, de você não entrar numa oração como se você fosse todo mundo, como se você fosse um masculino. Não, se você é mulher, você entra numa oração feminino. Então diga, tome posse da sua realidade de mulher. Né? E são pequenos detalhes que a gente não atenta. Então às vezes é necessário que a gente tenha essa maturidade da partilha e do propósito de comunidade, da gente se policiar. Olha, isso aqui que você fez né, tá conduzindo o povo como se o povo fosse criança. O povo não é criança. Mas como é que eu mudo isso? A gente tem que rezar. Ou então você percebeu, olha, que é uma coisa em mim que eu quero mudar na minha animação. Eu sempre conduzo, eu sempre animo desse jeito. Eu quero mudar isso, como que eu mudo? Né? E é difícil para a gente perceber esse erro em nós. Mas talvez um irmão maduro, um pouco mais maduro na fé, ou com um olhar diferente, só de ter um olhar diferente, possa me ajudar muito. Né? E a gente começa uma caminhada para ser ministros que conduz a liberdade do Espírito. Amém?